Olá, tudo bem? Eu sou Sara Falcão e já quero dizer que estou bem empolgada para apresentar esse episódio que, para mim, é bem especial. É que hoje a gente vai conhecer histórias de mulheres que, cada uma à sua maneira, são inspiração para nós que trabalhamos na área de tecnologia e inovação. Nós vamos ouvir e conhecer melhor essas trajetórias e também entender o que vem sendo feito para quebrar velhos tabus relacionados à presença feminina no mercado da tecnologia. Se o retrato de momento ainda nos mostra uma diferença muito grande, seja ela na quantidade de profissionais trabalhando nas empresas ou até mesmo salarial, a gente sabe também que muitos gargalos vêm sendo superados. Ainda que o machismo seja um problema impossível de ignorar, saber que vivemos numa sociedade muito mais atenta a essas questões torna o caminho de várias garotas que estão começando agora menos difícil. Ainda não é fácil, mas já foi muito mais complicado. Para as colegas da área que estão me ouvindo agora, podem ficar tranquilas, não vamos fingir que não existem muitos desafios a serem superados por nós mulheres, tá? Mas também não podemos negar que depois de muita luta, as empresas de tecnologia já começaram a enxergar valor na formatação de equipes mais diversas e com perspectivas complementares. E é a partir dessa perspectiva que eu vou conduzir a apresentação desse episódio. É por tudo isso que dessa vez, Renato Mota, eu vou te pedir para ficar um pouquinho mais quieto. Por uma questão de sororidade, pode deixar que eu vou conduzir daqui as conversas com as nossas entrevistadas, combinado? Combinadíssimo. A gente pode fazer como aqueles trabalhos de escola, cada um fica com uma parte. A minha vai ser contextualizar com dados as informações que a gente levantou sobre o espaço da mulher no mercado de tecnologia. CAIS, o podcast do Porto Digital. Episódio 6, Mulheres na Inovação e Tecnologia, Desafios e Conquistas. Por mais que esteja sendo mais comum encontrar nas empresas de tecnologia mulheres em setores de inteligência, produto, novos negócios e até CEOs, esse ainda é um espaço que vem sendo conquistado a passos lentos. 40 anos, por exemplo, foi o tempo que a Acespro Pernambuco Paraíba levou da sua fundação até hoje para ter a primeira mulher na presidência da instituição. Estou falando de Laís Xavier, CEO da empresa Mídias Educativas e atual presidente regional da Acespro. Ela divide a diretoria junto com outras 6 mulheres que também ocupam cargos estratégicos, uma formação inédita e mais do que necessária. Para entender melhor como Laís chegou até aqui, vale a pena voltar lá para o comecinho, quando ela era aluna do ensino médio. No terceiro ano ficou só a turma de exatas, né? Só tinha uma turma de exatas na escola e a escola tinha 10, 11 turmas. E aí, por isso, a turma de exatas era grande. Ela tinha 110 pessoas. Das 110, eram 10 mulheres e 100 homens. E lá na escola eu era representante de turma. Então eu era representante de uma turma que só tinha homem. De representante de 100 homens da escola para representante de mais de 150 empresas, Laís precisou lidar com o machismo que às vezes aparecia de forma sutil. Quando eu entrei na faculdade, minha turma, majoritariamente também masculina, acho que só tinham, na minha entrada, tinham 50 pessoas. Foi 50 ou foi 60, acho 60. E 7 pessoas eram mulheres, né? Então, muitas brincadeiras que a gente fazia lá, né? Coisa de pessoal recém-universitário, sempre faziam assim, falavam que as meninas não eram meninas. Que nada, Lalau, tu é brother. Falavam assim. Porque brother é, né? Os caras que estão lá, né? Todos juntos, e é brother, todo mundo brother. Então, nem menina eu era. E aí, claro que essa percepção eu só tive depois de muito tempo, né? Com um pouco mais... Acho que o mundo todo está um pouco mais consciente em relação a tudo. E aí você começa a perceber que, na verdade, o que eles estavam querendo dizer é que se eu estivesse na posição de menina mesmo, talvez eles não me vissem como iguais. Como a própria Laís pontuou, essas pequenas sutilezas, como por exemplo, apagar a feminilidade de uma mulher e transformá-la num brother para que ela seja vista e aceita como par, é algo que hoje a gente escuta e consegue muito rapidamente apontar que é um absurdo. Mas isso era algo que até pouco tempo atrás era naturalizado. Que bom que isso vem mudando, ainda que de forma mais devagar do que nós gostaríamos. Logo que saiu da universidade, Laís seguiu o tino empreendedor que o curso impulsionou, e aí as questões enfrentadas foram outras. Há 13 anos atrás, não existia esse movimento tão forte de startup. Existia pouco ambiente de atração de novas empresas, de criação, sabe? Então, quando eu nasço enquanto empreendedora, o mundo do empreendedorismo na área de TI era um mundo que era muito mais masculino e mais velho. Então, os caras que estavam nesse ambiente eram pessoas que vinham de uma geração diferente da minha. Então, existia esse olhar do diferente, tanto geracional, né, quer dizer, eles eram muito mais velhos que eu, quanto da questão do gênero.
eu percebia bastante, assim, e era bem tenso, assim, eu me associei, né, à SES porque hoje eu estou presidente, e eu me associei muito rápido, assim, logo que a empresa abriu, eu me associei lá. Por diversas vezes, eu tinha reuniões na época que eram quinzenais ou semanais, alguma coisa nesse tipo, eu ia para todas. Eu ia para todas as reuniões. E aí, muitas vezes, quando eu estava só na reunião, não conhecia ninguém, ou então, assim, eu não ia com alguém conhecido, as pessoas não falavam comigo, assim, os empresários não falavam comigo. Quando eu estava com alguém, e aí, assim, com algum outro empreendedor que era mais experiente, que me conhecia, por algumas questões mais pessoais, as pessoas cumprimentavam o outro empreendedor e viam, opa, tudo bom, boa noite. Mas quando eu estava só, nem isso, nem boa noite eu recebia, sabe? Mesmo ocupando o cargo de CEO da Mídias Educativas, Laís precisou se adaptar para ser melhor aceita nos círculos e ambientes majoritariamente masculinos. Então, eu me lembro que diversas vezes que eu chegava em clientes, a pessoa olhava para mim e fazia assim, cadê o menino da TI? Não, sou eu aqui. E aí, isso é bem forte. Isso me modificou um pouco no começo da minha carreira. Eu sempre fui muito despojada, eu sempre fui muito à vontade. E aí, quando eu entrei nesse universo, onde as pessoas não me respeitavam, não respeitavam meu conhecimento, não acreditavam, não davam crédito, eu comecei a me vestir de forma muito mais conservadora, sempre muito sóbria na fala, não dava espaço para brincadeira, para essa coisa leve, que é o meu jeito, sabe? Eu não dava espaço. Eu sempre estava querendo fazerem me ver um pouco mais velha e com muita responsabilidade na capa, sabe? É a sensação que eu tenho que as pessoas não confiavam. Ter que provar o tempo inteiro que dominamos um assunto e que somos capazes, sim, de desempenhar muito bem nossas funções é um processo muito desgastante para nós mulheres. Eu tinha que responder perguntas óbvias, eu tinha que ficar... As pessoas me testavam, os primeiros encontros eram só me testando para saber o quão profundamente talvez eu conseguisse entender o que eu estava vendendo, ou se eu conseguia entender o problema dela para dar a solução. Mas também, isso era sempre no começo. Depois de alguns encontros, isso se transformava, né? Mudava isso e aí, graças a Deus, a gente conseguiu estabelecer um processo de confiança, é um processo de... a pessoa de fato entende que eu compreendo e aí quebrava isso, tá? E aí você se prova e aí a coisa vai. Mas essa barreira de entrada, que eu falo para todo mundo, que essa barreira de entrada não existia quando um dos meus sócios ia provar que a empresa consegue entregar, não sei o quê, é outra coisa, né? Se provar enquanto detentor de conhecimento, eles não precisavam passar por isso. E eu passava sempre, 100% das vezes. Dados do IBGE apontam que a proporção entre homens e mulheres nos cursos de Ciência da Computação e Tecnologias de Comunicação em 2019 seguiu baixo. A estatística de gênero aponta que apenas 13,3% das matriculadas nesses cursos são mulheres. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, houve um acréscimo de 60% na participação feminina no setor. O número de mulheres no segmento, que em 2017 era de 27,9 mil, passou para 44,5 mil aqui no Brasil. Traçando um comparativo, em 2019, o número total de homens na área era de mais de 220 mil. Se o crescimento delas continuar nesse ritmo, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, o IPEA, aponta que o número de trabalhadoras deve ultrapassar o de homens nos próximos 10 anos. Se pensarmos nas posições de chefia e liderança, a perspectiva por aqui ainda é ligeiramente maior do que o cenário global. Segundo o estudo do CIO Survey 2020, elaborado pela KPMG e Harvard Nash, atualmente as mulheres representam 16% dos líderes de tecnologia na América Latina. A média global é de 11%. Uma dessas lideranças é Simone César, CEO da Nina. Diferente da Laís, Simone não tinha uma formação específica na área de tecnologia, até o momento em que ela, estudante de design, foi acompanhar um hackathon promovido pela Jump, o braço de empreendedorismo do Porto Digital. O desafio proposto envolvia dados públicos abertos, e foi ali que ela teve a intuição que transformou totalmente a sua história.
Basicamente foi o seguinte, eu fui para esse evento, que era um hackathon, fui no caráter de investigar, que eu queria escrever para o TCC, e eu nunca tinha ido para um hackathon, justamente por não sentir que era um ambiente atrativo, pertencente para mim, assim, não só no sentido de ser mulher, mas aí tem uma questão de classe também, né, de classe social. Porque esses eventos geralmente são em áreas centrais, enfim, e aí fica um pouco difícil pra gente, que mora mais distante, subúrbio. E aí quando eu cheguei lá, tinha essa questão da escassez do design, eu tinha ido mais para investigar, ficar na minha, fazer anotações, e aí como tinha essa escassez do design, o professor me colocou para de fato trabalhar, né, no evento. E aí quando eles começaram a explicar o que ia acontecer, né, que a dinâmica consistia em pegar dados públicos para tentar solucionar problemáticas de cidade, e aí eu vi que um dos dados que estavam liberados para lá era o dado do Grande Recife, com relação à geolocalização dos ônibus. Eu vi a oportunidade de fazer algo, porque eu não só tinha sido filha de cobradora de ônibus, mas eu também já tinha estagiado em empresas de ônibus, né, como design, naquele momento. E aí eu tive a ideia, só que eu não conhecia ninguém, era um ambiente estranho para mim, mas tem aquela dinâmica de você ir lá na frente e apresentar a sua ideia e quem botar fé se junta a você. E aí nessa hora eu apresentei a ideia e aí uns 4 outros devs que estavam lá no evento se aproximaram, e os 4 eram homens. Resumindo, uma coisa que eu tinha ido totalmente por vamos investigar algo para o meu TCC, acabou ganhando o evento, assim, foi algo que eu não imaginava, né? E foi uma coisa que, tipo, beleza, mas o que é que eu faço com isso agora? Como eu tinha muito uma questão de ligação visceral com aquilo, eu disse, eu quero tocar, né? Porque mexia, enfim, com a minha própria história, com a história da minha mãe, eu enquanto usuária de transporte público, e eu resolvi tocar a ideia. A Nina nasceu de um hackathon, depois de um processo de ideação e execução que durou poucas horas. O grupo resolveu seguir com a ideia, mas, apesar de ser apenas o embrião de uma solução que tinha o propósito de resolver a questão do assédio no transporte público, o machismo muito rapidamente deixou de ser objeto de estudo para tornar-se uma problemática dentro da própria equipe. Acontece que teve um grande problema aí, que foi com relação a eles. Eles não quiseram ser coadjuvantes na ação. Assim, não foi uma coisa que eu escolhi o protagonismo. Mas, por exemplo, eu era a única mulher do grupo. A solução que a gente tinha desenvolvido era uma coisa muito incipiente ainda. Não chegava nem o que a Nina é hoje. Assim, era 2 botões dentro era um aplicativo mesmo, a Nina não é app. E você denunciava assim, na listagem dos ônibus do Grande Recife. Como eu era a única mulher, os jornais acabaram dando destaque pra mim. E aí eles começaram a me minar dentro do grupo. Tudo que eu falava era vetado, eu era sempre voto vencido, eu não conseguia avançar nada. E aquilo foi me desestimulando de uma maneira que eu quis sair. Quando eu quis sair do grupo, e eram violências no sentido de silenciamento, sabe? Eu passei, pra você ter ideia, naquele período lá pós-evento, como eu queria tocar ideia, eles me freavam, eles diziam assim, mas não é assim, a gente tem que sentar, sabe? Assim, eles queriam... E olha que era uma questão, por exemplo, de assédio, né? A gente tratava de um problema de assédio e rolava altos assédios morais dentro da própria equipe. Enfim, foi uma confusão, um pandemônio, que aquilo me desestimulou. E aí, quando eu quis sair do grupo, eles disseram, você sai, mas você não vai roubar a ideia. Aí começou uma acusação de roubo. Eu saí da equipe, mas eu não peguei uma linha de código, eu não peguei nada. Até porque o que tinha sido feito no hackathon foi feito em 24 horas e sem estrutura nenhuma, sabe, assim, nada. Eu acho que tem muito isso com relação a eles saberem dividir alguns espaços, sabe, assim, há essa demanda muito grande masculina dentro. Então, assim, quando a mulher se sobressai, eu não acho que há muito admiração, eu acho que ainda tem um fator de ego a ser trabalhado ali dentro. Essa história tão rica, mas tão cheia de questões de gênero e classe, é também, e principalmente, um verdadeiro case de sucesso. A trajetória da Nina passou por vários ajustes nas entregas, ganhou escala muito rápido, recebeu investimento internacional e reconhecimento por meio de vários prêmios. Olhe, é tanto detalhe incrível, tantas questões levantadas que Simone e a Nina deveriam ter um episódio exclusivo para a gente contar essa história com a profundidade que elas merecem. Mas por enquanto, basta a gente dizer que a Nina, que começou como uma espécie de botão de pânico para denúncias de assédio em transporte público, é hoje uma potente ferramenta de transformação do espaço urbano para a promoção de ambientes mais seguros. Simone vai explicar para a gente essa transformação do aplicativo. Basicamente hoje a Nina ela é uma startup, a gente tem 2 braços principais de atuação, que é tanto consultoria na questão de segurança e planejamento urbano em cidades e as soluções tecnológicas. Então hoje a gente tem uma tecnologia que rastreia, padroniza, centraliza essas questões de denúncia, tanto de violência e assédio, principalmente em cidades, e aí a gente pauta influenciando políticas públicas e políticas privadas também na tomada de decisão. Então um exemplo claro é a grande discussão que a Nina quer promover em vários centros urbanos. A gente atua
atualmente, a gente atua nesse momento em Fortaleza, que é a quinta maior capital do país, o maior PIB do Nordeste, enfim. A gente cobre uma frota com mais de 2 mil ônibus, mais de 1 milhão de usuários transportados por dia. A grande discussão que a Nina quer levar para as cidades é a seguinte: a insegurança em espaços urbanos, principalmente nos grandes centros, por falta de prioridade de planejamento e não por falta de investimento em segurança. E aí a gente está falando também uma questão de orçamento. Então um exemplo prático disso é a Nina rastreia e padroniza as questões de violência de mulheres da classe C, D e E, mas qualquer gênero, na verdade, pode fazer reporte de denúncia na Nina, mas a gente priorizando quem está na base da pirâmide social do transporte público, a gente acaba identificando quais são os principais pontos críticos na cidade. O reconhecimento dos potenciais da Nina culminaram com a inclusão de Simoni na lista da Forbes Under 30, no Brasil, no começo de 2020. A lista reconhece o mérito empreendedor de vários jovens talentos abaixo de 30 anos. Acho que em outubro ou novembro a Forbes entra em contato, eu pensava que era para uma entrevista. Era meio que uma entrevista assim, e no final a jornalista pegou e falou assim: parabéns, você está na lista Under 30 da Forbes, eu só peço que você não informe para ninguém. E assim, sinceramente, quando ela falou para mim, eu não entendi muito, não entendi o significado daquilo, sabe, assim, de imediato, não foi tipo pay buff, assim, ela falou, nossa, estou muito feliz. Demorou para eu processar, porque eu vinha num ritmo tão alucinado de trabalho ali, das coisas da Nina andando, das melhorias que a gente tem que fazer, dos investimentos. Eu tinha acabado de assinar um contrato para um investimento seed, né, então a gente vendeu 15% da empresa. A Forbes veio como a cereja do bolo. Então eu lembro que quando o resultado da Forbes ia sair só em janeiro, eu não podia falar nada para ninguém. E aí no dia 24 de dezembro daquele ano, 23 para 24, um muro de arrimo cai lá em Estados Unidos, sabe, assim, matando 7 pessoas. Eu não moro mais nos Estados Unidos, mas aí vários amigos me ligaram perguntando se estava tudo bem. Eu disse: o que foi que aconteceu? Quando eu liguei a TV, tava lá passando o nome dos mortos. Tinha 2 pessoas que cresceram comigo, sabe, ali. E aí eu acho que foi justamente quando eu tive, acho que o maior choque, assim, do quão era injusto a questão se a gente não tem educação de qualidade garantida desde a infância, né? Porque eu tive um estudo, eu tava saindo na Forbes e teve gente que cresceu comigo que tava saindo com lista de nome de mortos, de desmoronamento no subúrbio na mesma época, assim. A gente precisa garantir, né, para essas minorias que não são minorias, mas essas pessoas que vivem em vulnerabilidade social, e aí eu me incluo, não mais hoje, mas me incluo durante muita trajetória, o acesso mínimo, sabe, para educação, para trabalho, e aí vai muito também no que hoje eu tento fazer com a Nina, sabe, garantir a segurança mínima para que as pessoas possam ascender socialmente, possam garantir o trabalho e a educação. Então, a Forbes para mim foi a validação de um trabalho longo, extenso, exaustivo, e a visibilidade da revista trouxe não só pontos positivos para a Nina, assim, enquanto empresa ou para mim, mas para uma pauta que a gente defende e trabalha diariamente, né, que é essa questão da equidade de gênero em diversos espaços, e também na questão da classe social, né. Eu entendo que eu tenho que falar por várias pessoas e não só por mim, não só pela própria Nina, entende? Numa pesquisa feita em 2018, o projeto Mulheres de TI em Recife ouviu 132 mulheres que atuavam na capital pernambucana, e 24 delas relataram casos de assédio sexual e 14 de assédio moral. Cerca de 74% das mulheres que atuam como designer relataram ainda sofrer no ambiente de trabalho com um tratamento diferente. As reclamações mais frequentes das profissionais foram ter suas capacidades subestimadas e a alta frequência de comentários, piadas e brincadeiras machistas. Além disso, as profissionais de tecnologia muitas vezes têm que conviver com outra realidade indigesta: a desigualdade salarial. A empresa de tecnologia para recrutamento Revelo realizou um levantamento do seu banco de dados e observou que a diferença de remuneração oferecida para homens e mulheres em setores ligados à tecnologia subiu de 22,4 para 23,4 entre 2017 e 2019. Um levantamento mais recente, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, revelou ainda que a média salarial das mulheres em serviços de tecnologia da informação em 2019 ficou em R$ 4.519, enquanto a média dos homens foi de R$ 6.256. Em 2018, o Porto Digital lançou o Minas, uma plataforma de equidade de gênero que tem como objetivo reconhecer a questão da mulher na área da tecnologia e, mais do que isso, propor soluções e caminhos para que cada vez mais mulheres de várias idades e perfis sintam-se parte do nosso ecossistema de inovação. Minas quer dizer Mulheres em Inovação, Negócios e Artes. A iniciativa propõe ações em 3 eixos: meninas e mulheres estudantes, profissionais da área em diferentes estágios e cargos e mulheres empreendedoras também. Alguns dos números conquistados pelo Minas merecem destaque. O projeto realizou atividades como oficinas e ações de aproximação para cerca de 1.000 garotas do ensino médio. O Minas também possibilitou a formação empreendedora de 22 startups com protagonismo feminino,
contemplando 50 mulheres que participaram de 2 edições especiais e exclusivas do Mind the Biz, que é o programa de empreendedorismo do Porto Digital voltado para startups em estágio inicial de ideação. Uma das maiores conquistas do Minas foi a creche do Porto Digital, inaugurada em fevereiro de 2020. A creche é uma parceria com a Prefeitura do Recife e foi preparada para atender as mães que trabalham no Parque Tecnológico e também as mães moradoras do bairro do Recife. Tanto Laís quanto Simone já participaram de ações promovidas pelo Minas, mas não só elas. Elaine Manuelle, ou Lady Lay, também já compartilhou sua história e suas vivências nos espaços de acolhimento e escuta abertos pelo Porto Digital. No seu dia a dia, Elaine intercala os trabalhos como engenheira de software sênior numa empresa de tecnologia, sua empresa Businesswoman Empire e também o projeto Audaciosa, uma rede social com o intuito de promover o desenvolvimento profissional e pessoal de mulheres. Ah, e não fica só por aí não, viu? Lady Lay é a persona musical de Elaine, que já participou de festivais musicais importantes aqui de Pernambuco, como o Coquetel Molotov, o Festival de Inverno de Garanhuns e também o Hack and Play em 2020. Nas suas falas, Elaine faz questão de ressaltar sua origem periférica e defender a equidade de gênero e de classe, propondo uma nova abordagem aos discursos meritocráticos. Mulheres mais audaciosas, elas vão reverberar no todo, sabe? Vão criar filhos mais audaciosos, e audacioso no sentido de coragem mesmo, coragem de mudar sua realidade. Não é por mais que pareça, não é um papo meritocrático. Quando a gente fala de audácia e de atitude, não é incitando meritocracia de jeito algum, porque a gente, principalmente eu que vim de uma realidade de periferia, independente, eu posso ficar milionária e nunca vou apoiar esse conceito. Não é só um mito, é cruel dizer para uma pessoa que ela não chegou lá porque ela não se esforçou o suficiente, porque enquanto existir pessoas que estão ocupadas, não podem se esforçar o suficiente porque estão ocupadas lutando para sobreviver. Então meritocracia nunca vai ser verdade enquanto isso acontecer. Mas eu defendo, e a gente defende, a autorresponsabilização. Porque diferente da meritocracia, que de certa forma é cruel, humilha, frustra, a autorresponsabilização empodera, dá perspectiva, dá esperanças. Porque a gente pega a parcela de responsabilidade da gente e a gente passa a se sentir capaz. A gente deixa de se sentir impotente. Então a gente vê que tem essa parte, tem vários fatores externos que eu não posso controlar, como a desigualdade, a injustiça, mas eu posso pegar essa parcela aqui, que me cabe essa responsabilidade, melhorar para assumir o volante da minha vida e ter um protagonismo, sabe? Seja da minha carreira, da minha vida pessoal. Então, o princípio também que a gente fala muito é a autorresponsabilização. A audácia seria nesse sentido, a audácia, a coragem, se mostrar, apesar dos medos, né? Então, é isso, autorresponsabilização, conhecimento, audácia e união, né? Entender que a competição tem que ser com a gente própria e não umas com as outras, sabe? Enquanto a gente perde tempo brigando ou disputando umas com as outras, a gente não só se divide, a gente se enfraquece. Então, a competição tem que ser com nós próprios, no sentido de ser melhor do que ontem, sabe? Se desafiar, e é isso. Audaciosas é uma plataforma exclusiva para mulheres se ajudarem, compartilhar dicas, vagas, cursos, trocar experiências, fazer permutas e consumir serviços ou produtos umas das outras, e o que mais elas quiserem fazer, e assim assumir o protagonismo de suas carreiras, vidas e negócios. É, antes de tudo, um exemplo bem-sucedido de empreendedorismo de impacto. Lançado há 2 meses, inicialmente apenas no formato web, mas o formato em aplicativo vem em breve. A rede já conta com mais de 400 brasileiras de vários lugares do mundo conectadas. Mas é um site que é uma rede social de fato, não é força da palavra, seja audaciosa.com.br. É uma rede social, também é um marketplace, então tem lá o módulo de shopping audaciosa, que as mulheres podem ter lojas virtuais gratuitamente. Podem postar no feed, né? Tem tudo que uma rede social tem. Posts, solicitação de amizade, que nem o LinkedIn mesmo. Tem também o mural de vagas, onde até homens, porque a ideia é ser uma rede social só de mulheres, né? Mas aí homens podem postar vagas no recurso de mural de vagas. E também funciona como um banco de talentos, porque a página de membros, qualquer pessoa pode pesquisar, não só pela área, né? Que aquela mulher é, por exemplo, quer achar uma costureira, quer achar uma programadora, né? E pode escolher também recortes sociais. Quero achar uma contadora de Recife negra, né? Periférica, LGBT, mãe, porque a gente sabe que mães têm dificuldade no mercado de trabalho. Então,
Além disso, tem esses recortes sociais que não tem nem no LinkedIn. Essa perspectiva da audaciosa é fundamental para as mulheres, estejam elas atuando na área de tecnologia ou não. É a partir dela que a Elaine atua no enfrentamento de uma série de problemas que atrapalham o desenvolvimento profissional da mulher, como, por exemplo, a síndrome da impostora. A questão da síndrome da impostora, que é algo que a gente acaba, por exemplo, muitas mulheres acabam nem submetendo, nem se candidatando às vagas por não ter todos os requisitos, por acharem que não estão prontas. No todo esse movimento, para chegar onde a gente está agora, nesse cenário, né, é um pouco difícil. Então, eu vejo que as mulheres que já estão um pouco, têm mais experiência e, digamos que, apanharam, né, para poder fazer seu nome, a gente enfrenta menos, né, mas acho que a ideia tem também um fenômeno, né, além do machismo, chamado síndrome da abelha rainha, que é quando mulheres chegam em cargos altos, algumas podem pensar assim, se eu conseguir, ela também consegue. Se não conseguir, é porque não se esforçou, né? Entra também um pouco no lado da meritocracia. E aí eu acho que a gente tem que quebrar esse fenômeno também, que também não é culpa delas, né? Não estou falando mal dessas mulheres, é algo que a gente é ensinada, né? Também na questão da rivalidade feminina, que está bem enraizado. Então, é isso. Não é porque a gente apanhou para chegar onde a gente chegou e sofreu que a gente tem que... Não tem que ser difícil para todo mundo, tem que ser cada vez melhor. Antes da gente fechar o episódio, acho bem importante fazer aqui uma defesa dessa ideia de diversidade como parceira da inovação. Esse é um discurso cada vez mais recorrente na área de tecnologia, seja porque as empresas são cobradas a adotarem posturas mais diversas, ou seja porque internamente essa perspectiva foi incorporada mesmo ao pensamento empresarial. Como já vimos ao longo do episódio, a mulher é um dos elementos essenciais nessa quebra de hegemonia do homem branco hétero cis. Mas a diversidade não é só de gênero não, viu? O respeito e a acolhida aos profissionais LGBTQIA+, e também profissionais de outras classes sociais são fundamentais nesse processo. Não dá mais para inovar sempre com as mesmas cabeças, e as novas Laíses, Simonis e Elaine já estão por aí, que venham muitas outras. Eu tenho falado, para mim, sabe, inovação é você pensar fora da caixa, é ajustar alguns processos, é dar eficiência, e isso você consegue fazer muito bem quando você vem de perspectivas diferentes. Como é que você pensa diferente? Se você está sempre com as mesmas pessoas pensando. Só que essas pessoas têm a mesma perspectiva e o mesmo background. Veja, quando você tem... Vê que negócio rico, quando você tem pessoas que têm perspectivas e backgrounds diferentes, conversando para resolver o mesmo problema. Você consegue naturalmente pensar fora da caixa, porque cada um vai trazer a sua percepção a respeito daquilo que é de lugares diferentes. Então, quando você coloca mulher, homens heterossexuais que venham de uma classe específica, pessoas que venham de outra classe, pessoas que tenham vivências na vida, que transformaram a forma de pensar, é claro que você vai conseguir trazer muito mais inovação, porque você está trazendo perspectivas absolutamente diferentes a respeito do mesmo problema, né? Se você está construindo algo novo, você está partindo de lugares diversos, para que esse novo, de fato, seja super novo e inovador, né? Assim, não é aquela coisa que eu vou partir sempre do mesmo lugar, das mesmas experiências, das mesmas percepções, eu vou inovar um pouco mais, né? Eu acho que é absolutamente poderoso esse processo de diversidade para a criação do novo. O nosso quadro Pitch de Elevador nesse episódio vai ser um pouco diferente. Normalmente a gente abre os microfones para uma empresa ou uma startup do Parque Tecnológico. Mas dessa vez a gente vai ouvir não um pitch, mas um convite da Women Who Code Recife. A organização, que é sem fins lucrativos, promove uma série de eventos voltados para mulheres na área de tecnologia e inovação, com foco especial no trabalho voluntário. Quem vai explicar um pouco melhor para a gente da importância dessa iniciativa é Karina Machado, uma das integrantes do braço recifense da WW Code.
Olá pessoal do podcast CAIS, tudo bom? Meu nome é Karina. Eu venho aqui falar um pouquinho sobre a organização global Women Who Code, né? É uma organização sem fins lucrativos, com sede em Atlanta, nos Estados Unidos, onde a nossa missão é inspirar as mulheres para que elas se destaquem na carreira de tecnologia, né? A nossa visão é que podemos ter um mundo, né, de diversidade, onde as mulheres possam ser melhor representadas como líderes e engenheiras na área. Hoje estamos presentes em 122 países, 250 mil membros, né? É uma comunidade inclusiva, todas as pessoas são bem-vindas, apesar dessa comunidade com foco mulheres, né? Women Who Code, mulheres que codificam, mas ela é uma comunidade inclusiva, ou seja, todas as pessoas podem participar, independente de raça, etnia, religião, afiliação política, socioeconômica, crença ou até mesmo preferência de linguagem de programação, tá? E como é que a gente faz esse impacto, né, para impactar, inspirar as mulheres a se destacarem? A gente faz de diversas formas, né? Uma dessas formas é através de eventos, meetups, grupos de estudos, talks, né? Então a rede de Recife foi fundada em 2014, né? Já estamos 7 anos aqui em Recife, onde realmente já fizemos várias ações, várias atividades, já realmente várias iniciativas que impactou muitas mulheres, né? E realmente é incrível a iniciativa. Então eu venho aqui convidar vocês para conhecer um pouquinho mais sobre a organização e também ser membro, né? Então acesse o site womenwhocode.com. Em Sign Up você se cadastra, escolhe a rede de Recife e você vai ficar sabendo de todas as novidades, tanto da rede local quanto global, através de uma newsletter semanal, além também de empregos e bolsa de estudo. E nós estamos também nas nossas redes sociais, o Instagram, o LinkedIn, né, o Twitter, o Instagram que é @wwcoderecife, ok? Então eu fico aguardando vocês no próximo Meetup. Tchau, tchau. CAIS é uma produção do Porto Digital em parceria com a Doravante Podcast. Foi um prazer te ter por aqui, Renato, apesar de que esse episódio foi só sobre mulheres e para mulheres, principalmente. Foi um prazer maior ainda ouvir todas vocês e ouvir as histórias que vocês trouxeram pra gente. Até o próximo programa. Apresentação, Sara Falcão e Renato Mota. Reportagem e entrevistas, Guilherme Gates. Roteiro, Guilherme Gates e Renato Mota. Revisão e checagem, Sara Falcão. Edição e masterização, Rafael Borges. Trilha sonora, Estesia. Supervisão geral, Rossini Barreira.